Olá, como vocês estão? Então, nós já vínhamos trabalhando esses temas de direito de família, não é? E dentro dessa evolução toda, nós chegamos à parte referente, toda a parte referente às nulidades, anulabilidades, os impedimentos, as causas suspensivas, para que a gente tenha isso bem presente do que nós já conhecemos. E vocês fazendo todos os testes, né, que fizeram ali, tanto nas questões que foram aplicadas em prova, como em outras questões que acredito seja do conhecimento de vocês também, que devem estar treinando, das várias formas que existem de questionários pela internet, de concursos públicos, né, que podem também estar treinando desta maneira. Viram que uma boa parte da matéria ela está fixada nessas questões, mas uma outra parte é importante, e eu selecionei para essas próximas aulas. Nós temos então o que? Nós temos a criação da família. Depois nós temos a análise dessa parte da habilitação para o casamento. Depois nós temos a celebração do casamento. Depois nós temos a análise dos impedimentos. Depois nós temos a análise das causas suspensivas. Depois nós analisamos as nulidades e as anulabilidades. Muito bem. Agora, eu queria ver com vocês a parte referente às causas extintivas do casamento. E quando eu falo em causas extintivas do casamento, eu estou falando do quê? Eu estou falando do divórcio, eu estou falando da separação, e hoje eu estou falando da possibilidade de um divórcio extrajudicial, não é? E eu também tenho que enfrentar uma questão importante, que é a da se hoje se mantém ou não o Instituto da Separação, né? Antes, porém, eu queria fazer um breve relato histórico com vocês, referente a uma questão que me toca muito de perto, eu acho importante, porque vem um empuxo de um preconceito que eu acho inconcebível, né? Então, antes de adentrar nos trâmites, digamos assim, não só de direito material, mas também de direito processual, acerca das modalidades de dissolução do casamento, né, de extinção, portanto, então, o tema hoje é modalidades de extinção do casamento, modalidades de dissolução do casamento. Eu acho que então faz-se necessário, mister explanar um pouco sobre o desenrolar histórico deste instituto até dessas questões de dissolução até o contexto atual. Então, veja que nós temos uma sociedade de valores morais rígidos, né? Na qual tinha o casamento como uma instituição indissolúvel, né? Então, a codificação civil Bevilacqua, o Código Bevilacqua e todas as legislações da época seguiam este mesmo entendimento, né? Defendendo a manutenção do matrimônio a qualquer custo, sem sequer se importar com os sentimentos ou com a felicidade ou infelicidade do casal. Nós estamos falando de 1916, depois nós vamos passar, então, ainda na vigência do Código Civil de 16, trazer a lume, né, a Constituição Federal de 1934, né? A Constituição Federal de 1934, no seu artigo 144 da Constituição Federal, daquela época, não é? Aí eu estou falando da Constituição Federal de 34,
Então, dizia no artigo 144 que a família era indissolúvel, né? E que essa família indissolúvel, ela estava sobre a proteção especial do Estado. No parágrafo único do artigo 144 da Constituição Federal, havia uma disposição que se referia apenas ao desquite, né? E a lei, então, só por curiosidade, né, a Constituição Federal daquela época, ela determinava, então, os casos de desquite e de anulação do casamento, havendo sempre a possibilidade de um recurso, né? Depois, então, nós tínhamos um rol no artigo 144 a esse respeito. Depois então veio a Constituição Federal de 1967 e a Constituição Federal de 1967 estabeleceu que a família era constituída pelo casamento e teria a proteção dos poderes públicos, mas também no parágrafo 1º assinala que o casamento é indissolúvel, né? Então, você verifica aqui, tanto em 1934 quanto em 1967, né, no artigo 167 da Constituição Federal, nesse período era autorizado apenas o desquite. Então, havia a mantença do vínculo matrimonial. O desquite, ele, portanto, só dissolvia a sociedade conjugal, mas mantinha o vínculo matrimonial. Em outras palavras, quando você mantém o vínculo matrimonial, não é? Aquele elemento imaterial existente no vínculo matrimonial, que é aquele elemento de ligação entre os cônjuges, que vai dizer respeito ainda à qualidade de proteção, de mútua assistência, ela se mantém. O que era dissolvido, portanto, era a partilha dos bens comuns, né? A guarda dos filhos, estabelecia-se os alimentos, né? E era vedada as novas núpcias, o novo casamento, né? Diante dessa impossibilidade de se realizar, então, um novo casamento, por conta da manutenção do vínculo matrimonial, né? O que acontecia com esses desquitados, né? Que depois, com a lei do divórcio, em 1977, esses desquitados venham a receber o nome de separados, né? Passaram a ser separados. Veio a separação judicial. Antes, então, desquite. Até 77, desquite. Até 77, desquite. Até 1977, desquite. Depois nós temos a separação, né? Aí nós temos a separação. Muito bem. Então, o que acontecia, eu tive a oportunidade de falar na aula, eu vou repetir, né? E isso a gente vai encontrar em vários livros de autores contemporâneos, como Paulo Lobo, o Salvo Venosa também fala, o Carlos Roberto Gonçalves também fala. Os desquitados, o Carlos Roberto menos, ele é mais conservador, ele não dá tanta ênfase para isso, mas tecnicamente, doutrinariamente, é uma obra de excelência, então ele coloca essas questões também, né? Então, os desquitados, eles caíam no limbo da ilegitimidade das suas novas uniões familiares, né? E aí é que apareciam essas relações, portanto, consideradas espúrias, elas se repercutiam
num gigantesco número de relações concubinárias, né? Relações concubinárias que muitas vezes, como vocês viram, eram reconhecidas na vara cível e não na vara de família, né? Por entender-se que aquelas situações, portanto, eram situações de verdadeira sociedade, em que a mulher, na maioria das vezes, ela contribuía, a concubina, né? Ela contribuía com a alimentação, com o preparo da comida, o preparo do alimento e com a mantença, então, da educação dos filhos que tivessem, com a limpeza da casa, com a limpeza da roupa, e ela precisaria receber uma indenização por isso. Então não se falava de divisão de patrimônio, né? Além do que, né, essas formações eram formações muitas vezes clandestinas, né? E portanto eram destinatárias do preconceito e da rejeição social, a ponto de se seus pais não eram casados, né? Se você era filha de pais desquitados, você não podia frequentar a casa daquela criança, né? Sua mãe, que era casada e tinha uma família constituída, ela não podia visitar a casa da amiguinha cujos pais eram pais desquitados, né? Então havia toda uma carga preconceituosa que se refletia bastante bem na psique dessa criança, né? Que acabava crescendo, obviamente, com uma forte carga de rejeição, uma forte carga de baixa estima, né? Que, obviamente, acabava, dependendo do seio familiar, se fosse um seio bem estruturado, de muito amor e compreensão, isso poderia ser relevado. Muito bem, mas não era saudável, né? E a verdade é que diante desse cenário, e aí se explica muita coisa, porque se fala da questão do preconceito contra a mulher, porque se fala da questão do feminismo que surge, né? Ele vem muito ao empuxo dessa forma de tratamento familiar, né? Por quê? Porque diante desse cenário, quem sofria mais com desquite eram as mulheres, né? Pois, como se sabe, naquela época a sociedade era extremamente patriarcal, por isso que hoje eu evito nós falarmos da família patriarcal, né? E nós tentamos, né, afastar essa ideia de poder patriarcal e falamos de poder familiar, de uma sociedade familiar, né, desse conjunto composto por ambos, né, pelos cônjuges ou por um casal ou por um extinto casal, mas pelo pai e pela mãe. Então, nesse cenário, voltando da época que era extremamente patriarcal, a mulher sofria um grande preconceito, porque havia também uma influência bastante grande da Igreja Católica, que pregava o casamento como uma instituição de natureza divina, colocando então as mulheres desquitadas na mira da sociedade, que, portanto, eram apontadas como mulheres mundanas, já que elas tinham perdido essa divindade, afinal de contas, né? Porque ser casado era saudável, ser desquitado era doente. A ideia é essa. Muito bem, a resistência patriarcal, portanto, e religiosa, ela começa a ser modificada em 1977
e com a emenda constitucional número 9 e a lei 6.515/77, que instituiu o divórcio, né, no Brasil, permitindo a sua utilização como uma nova modalidade de dissolução do casamento. Só que na época era somente após o casal completar 5 anos de separados que se poderia ser postulado por uma única vez o casamento, né? Você só poderia se casar, né? Então você vê que inicialmente essa dissolução do vínculo matrimonial foi permitida timidamente e apenas para quem se achava separado, né? Judicialmente ali, após de completados esses 5 anos. Depois, com o passar do tempo, foram sendo introduzidas alterações e aí nós chegamos, vão acompanhando esse passo a passo, tá? Que é importante. Nós chegamos na Constituição Federal de 1988. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, ela trouxe o artigo 226, parágrafo 6º, e com ele a redução do prazo para a realização do divórcio, né? Devendo o casal, portanto, passar por uma separação prévia. Eu já expliquei, vou novamente falar para vocês, depois a gente retoma. O casal deveria passar para uma separação prévia de pelo menos 1 ano ou uma comprovada separação de fato por mais de 2 anos. Então, vamos fixar aqui a primeira ideia. Quando veio a Constituição Federal de 1988, né, no artigo 226, e ainda acompanhando, né, todo aquele traço da lei, de divórcio, né, que é a lei de 77, perdão, a lei de 77, né, 6.515, nós tínhamos uma situação de que, para você se divorciar, duas situações. Primeiro, você tinha a possibilidade de, se estivesse separado de fato, o que significa dizer que não havia nenhuma separação judicial, era apenas um casal que rompia uma relação, de casamento, sem ser oficial, esse rompimento, estavam separados de fato há 2 anos e que, portanto, poderiam pleitear o divórcio, né? Esse divórcio chamava-se divórcio direto. Por que divórcio direto? Porque a pessoa estava separada de fato há 2 anos e ela já mergulhava no divórcio direto. Porém, existia uma outra situação que era você estar separado há 1 ano, separado judicialmente há 1 ano, só que aí você tinha que passar pelo divórcio conversão. O que era isso? É a separação judicial convertida no divórcio. Onde é que nós encontramos isso? Artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, né? Só que, vamos dar continuidade, direto. Mudando sobremaneira a forma de ver, né, a dissolução do casamento, aí já com o Código Civil em vigor, Código de 2002 já em vigor, por muito tempo foi assim. De que forma? Da forma que eu estou falando para vocês. Precisaria estar, então, vou escrever aqui, ó. Então, precisaria estar, né? Para buscar o divórcio, requisitos para o divórcio. Então, você tinha que estar separado, de fato,
há 2 anos, né? E eu quero dizer, então, portanto, que não haveria uma separação judicial prévia, né? E depois, então, você ia para o divórcio direto. Então, uma separação, não é? De fato, por 2 anos. E depois, então, uma outra situação, uma separação judicial de 1 ano para você ir para o divórcio, conversão, ok? Então, divórcio direto e divórcio conversão. Então, separação de fato por 2 anos. Tá pra enxergar? Enxergar nada, né? Um horror isso. Eu vou pegar depois, então, um horror verdadeiro. Vou pegar canetinhas coloridas. Canetinhas coloridas, eu tenho canetinhas coloridas aqui. Canetinhas coloridas. Minuto. Olha só. Então, divórcio direto. 2 anos separados de fato. Divórcio conversão de separação em divórcio. 1 ano de separado judicialmente. Agora sim. Agora dá pra ver, vai. Tá dando pra ver? Muito bem. Deu? Tá. Muito bem. Então, isso veio andando pelo código ali de 2002 e em 2010 o legislador, acompanhando as mudanças da sociedade brasileira, alterou a redação do parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal, através da emenda constitucional número 66, retirou então o requisito temporal, bem como a dependência da prévia separação. Então, saiu tudo isso aqui, ó. Não era mais preciso agora você ter 1 ano de separado judicialmente e nem ter 2 anos de separado de fato.
cai esses requisitos, né? Ai, saudade de uma luzinha, gente. Gente, saudade da luzinha. Bom, então cai esses requisitos, né? Através da emenda constitucional número 66, retira os requisitos temporais, bem como, né, a dependência, portanto, da prévia separação judicial e da separação de fato, né? Portanto, antes estabelecidas, passando a dispor o referido dispositivo apenas no casamento civil. O dispositivo do artigo 226 passou a ser estabelecido. O casamento civil será dissolvido pelo divórcio, nada mais, tá? Temos 25 minutos. Passou tão rápido, nem senti. Vamos para outro vídeo? Daqui a pouquinho? Eba! Já volto.